Então, Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus, o Teu Filho, que nos reunimos mais uma vez aqui nessa quarta-feira, nesta noite que nós vamos estudar da Tua Palavra, aprender mais de Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos perdoar os nossos pecados, perdoe nossas dívidas, nossas transgressões. Santifica-nos para Ti mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Que este momento seja agradável a Ti, que este momento, Senhor, que as pessoas possam aprender, entender, discernir a Tua Palavra. Que não haja aqui espaço, ó Deus, para nada, além do discernimento do Teu Espírito Santo, além da Tua presença, e que venha repousar sobre nós o entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um possa ser abençoado pelo Senhor. Abençoe aqueles que estão vindo, meu Pai, ainda, que aqueles que aqui já estão sejam abençoados pelo Senhor. Esteja conosco. Traga-nos, meu Pai, a revelação. Faz-nos lembrar de tudo, Senhor, quanto quer nos ensinar e nos revelar nessa noite. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos continuar. Da onde nós paramos na aula passada. Algo muito poderoso que a gente começou a estudar aqui, para a gente continuar falando sobre a trajetória de Jesus, sobre a formação da igreja, sobre como a igreja nasce, como ela segue pós-Jesus, a trajetória do Calvário, o que o Calvário trouxe para nós, quais são as ações, o que nos foi atribuído, qual poder Jesus atribuiu a nós, qual é a missão da igreja. Então nós estamos nessas classes de eclesiologia, tratando da igreja, tratando do chamado, tratando do ministério, tratando da episcopologia também. Então, seguindo ali, o nosso querido irmão Isaías vai colocar ali no nosso data show. Eu vou colocar aqui alguns textos aqui na Bíblia, aqui no nossa lousa. Parou em pé. Então, volta lá. Então, colocamos lá. Eu vou dar uma recapitulada. Quem não estava aqui? A Thaís também não estava, né? Na aula passada. Irmão Fábio estava? Também não estava. Pedrinho também não estava. Então, vocês vão ser abençoados com a recapitulação. Amém? Isaías, põe lá mais na frente que eu vou falar de uma maneira mais rápida. Mais no início, sim, por favor. Que aí recapitula para aqueles que já ouviram e abençoa aqueles que não ouviram. Amém? Gente, isso aqui é uma das coisas que eu creio que é uma das coisas mais poderosas da Bíblia. É entender isso aqui, na verdade, entender a trajetória de Jesus, entender a cultura de Jesus, a cultura o lugar onde Jesus nasceu, como são as tradições, os rituais que o povo ali faz, é muito importante para o entendimento bíblico. É totalmente importante para o entendimento bíblico. Quando nós vemos várias coisas dentro da Bíblia, a respeito de ovelhas, a respeito de pastores, a respeito de igreja, quando o Senhor Jesus ele prega em parábolas, ele prega em tipos, em tipologias. E nós já falamos sobre isso aqui várias vezes, que tudo para ele trazer um entendimento para nós, ele usa um tipo de algo. Então, o tipo do nosso relacionamento com Cristo é qual tipo? O tipo de um casamento. Então, esse estudo que eu trouxe aqui na semana passada, que eu vou recapitular agora, é exatamente como é a tradição do casamento judaico, passo a passo. E isso nos faz entender de uma maneira tão violenta como por que Jesus, o primeiro milagre, o porquê que ele faz o chamado, e nós vamos entender isso, entendendo como que é o casamento judaico. Entenda uma coisa, quando Jesus estava ensinando para os seus discípulos, abra sua mente, ele estava falando para brasileiros, ou ele estava falando para ucranianos, para chineses ou para judeus? Ele falava para judeus. Ele estava onde? Ele estava na China ou ele estava em Israel?
Então, qual é a tradição de Israel? Ele falava para judeu entender. Ele não foi um pregador, Jesus não foi um pregador que pregou como Paulo, uma mensagem universal. Então, os evangelhos contados pelos evangelistas, eles relatam a cultura do lugar. As festas do lugar. Se você não entender o que é Pentecostes, o que é o jubileu, se você não entender o dia da preparação, quem sabe o que é o dia da preparação? Ninguém sabe. A Bíblia cita o dia da preparação. Se você não entender, isso são coisas que são costumes judaicos. Se nós não entendermos isso, a gente vai boiar em muitas coisas na leitura bíblica. Ou seja, o que é no dia da preparação dos judeus, que está escrito nos evangelhos, no dia que Jesus morre? Que dia que Jesus morreu? Que dia? Sexta-feira. Na sexta-feira era feito a preparação para o sábado. Então o corpo de Jesus foi rapidamente antecipado à descida do corpo da cruz por causa da preparação dos judeus. Quantos metros eles poderiam andar? Metros. Olha aqui. Ou seja, no sábado, após 6 horas da tarde da sexta-feira, na virada do dia, essa é a virada do dia, eu vou trazer aqui a hora primeira do dia do judeu é às 6 horas da manhã. Hora segunda, às 7, hora terceira, às 8, hora quarta vigília da noite, quarta vigília à tarde. Se nós não entendermos isso, a gente boia em várias coisas que a Bíblia fala. Então, por causa da preparação dos judeus, que eles tinham que preparar a comida do sábado, eles não podiam andar, então eles não podiam pegar o corpo de Jesus. Outra coisa, eu não sei se você sabe, anota. Não poderia o corpo de Jesus virar da sexta para o sábado estando pregado na cruz. Isso é uma lei messiânica. É uma lei mosaica. Então o corpo de Jesus não poderia permanecer na cruz até que a tarde virasse, não poderia permanecer. Então quando você leu lá na sua Bíblia os relatos dos evangelistas dizendo assim, olha, por causa da preparação dos judeus. Procura esse versículo para mim, Isaías, rapidamente. Por causa da preparação dos judeus. Eu acho que Lucas é que relata dessa preparação. Então, falando de costumes, eles não poderiam andar mais do que 888 metros, porque senão eles quebrariam o sábado. Muitas pessoas arredondam esse número para 1 quilômetro. Muitas pessoas arredondam esse número para 1 quilômetro, igual os côvados. Porém, o exato é 888 metros. Andei mais do que isso, quebrei o sábado. Pessoas querem guardar os sábados e funciona o carro para vir para a igreja, quebrou o sábado. Mudar o sábado, se você quiser anotar, eu vou escrever aqui, porque isso é muito... Isso aqui quase ninguém entende isso aqui. Quebrar o sábado, em poucas palavras, é isso aqui. Não mudar a realidade de nada. Isso é não quebrar o sábado. Eu não posso mudar a realidade de nada. A essência do sábado, eu não posso mudar a realidade de nada. Agora, a Bíblia diz que Jesus veio para quê? Para curar, sim ou não? O que ele fez no sábado? Ele não mudou a realidade dele, ele veio para curar. Vocês estão aí? Ele veio para amar, ele não muda a realidade dele. Isso aqui é muito violento. Tem pessoas que querem guardar somente o sábado. Jesus não guarda somente o sábado, porque ele continua curando no domingo, continua curando na segunda, continua... Por isso ele cumpre o sábado e diz, olha, cumpra todos os dias como eu cumpro o sábado, porque eu sou o cumpridor do sábado. Nós já ouvimos assim que sábado é o dia do descanso de quem? O dia do descanso do?
O que significa? Eu terminei a minha obra e descansarei no 7º dia. Por quê? Porque o cordeiro já estava preparado, o plano da salvação já estava preparado, e Deus disse, posso ficar em paz, que eu não preciso fazer mais nada. Aquele que vai, o único que vai cumprir o sábado é o meu filho, e ele já existe. Vocês estão entendendo? Isso é muito violento. Irmãos, Paulo diz, quem cuidar de dias, ou certos tipos de comidas, eu já estou dando aqui vários versículos aqui, viu, irmão Thaís? Comidas, dias. Paulo, dentro da palavra de Deus, que é assinada pelo Espírito Santo, está dizendo assim, ó, vós que sois fortes, suportai a fraqueza dos fracos. Se eles cuidam em guardar dias, se eles cuidam em não comer alguns tipos de alimentos, deixa eles comerem. E nós, com sabedoria, vamos entender isso, e nós não vamos deixar influenciar isso, e vamos respeitar a atitude deles. Porque não tem mal nenhum ele guardar um dia. Não tem mal ele guardar um dia, se ele fizer exatamente a mesma coisa em todos os outros. Vocês estão aí? Quando você vê uma pessoa que guarda o sábado, fala assim, nossa, que bom que você guarda o sábado. Você também guarda o domingo? Você também guarda a segunda? Ah, não, é só o sábado. Mas por que só o sábado? Que dia que o Senhor Jesus ressuscitou? O dia do Senhor é qual? Domingo. O grande dia do Senhor é domingo. Mas isso é outra aula, né? Isso é outra aula. Que dia que a vida nos foi garantida? No domingo. O dia da garantia da nossa vida, o que garantia que nós íamos viver, reviver e ressuscitar, é se ele ressuscitasse no 3º dia. E ele ressuscitou. O que garante a vida da igreja na terra é o 3º dia. É o domingo. Amém? Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui já. Eu já estou sentindo a presença de Deus. Olha ali, ó, João 19:42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Próximo. E no 1º dia Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então, ou seja, eles correram para envolver o corpo de Jesus ali nos panos, limpar, preparar o corpo, passar o perfume no corpo, fazer a lavagem do corpo, enrolar o corpo, que eu falei na última aula, que foram 20 metros de panos. 20 metros de pano. Por que 20 metros de pano? Porque era o costume de se enrolar as pessoas com 20 metros de pano. 20 metros de pano. 20 metros de pano. Por isso que quando ele sai, fica assim. E Pedro ficou lá assim, olhando assim, ó, como assim? O corpo não está ali mais. Vocês estão entendendo? Amém ou não? Então, por favor. Irmãos, hoje eu fiz um discipulado hoje de 10 horas com uma pessoa. Eu fiz um discipuladão de 10 horas hoje. E é incrível, quando você pega uma pessoa, não se ofenda com o que eu vou dizer, quando você pega uma pessoa que já é antiga na fé, que já leu muito a Bíblia, mas que quando você fala para ela assim, ó, quantos reis foi visitar Jesus? Quantos, irmã? Quantos reis foi visitar Jesus no dia que ele nasceu? Quantos? Quantos, irmãos? A Bíblia não fala a quantidade. Mas na sua cabeça está 3, porque você viu o presépio. Você viu o presépio com 3. Você cresceu ouvindo que era 3, mas a Bíblia não fala 3, ela fala 3 presentes. E nós atribuímos presentes a pessoas, e a Bíblia não fala isso. Outra coisa, tem lá um bonequinho assim no presépio, de fraldinha, tem ou não tem? No presépio, sim ou não? Ele está lá num coxo, e tem uma vaca, um jumento, sim ou não? Presta bem atenção. Eu não sei a quantidade de magos. Pergunta, por que magos? Magos, se você colocar aí magos, é igual a astrônomo. Astrólogos. Por que astrólogos? Eles observavam
As estrelas. Qual era o sinal que o menino ia nascer? A estrela ia aparecer no céu. Presta atenção, eles eram do Oriente. Nasceu significa que Jesus nasceu, ok? Então ele nasceu naquele dia, eles viram a estrela, prepararam os camelos, prepararam os presentes e partiram, porque não tinha avião. Também não tinha trem-bala, e não tinha carro, e não tinha estrada. Então presta atenção, por que no presépio eles estão lá quando Jesus era recém-nascido? Quando eles chegaram lá, que no primeiro lugar que eles foram, pergunta, qual lugar que os magos foram? Ele foi em Herodes, que era o rei daqueles dias. Chega em Herodes e fala assim, aonde está o menino que é nascido rei? Herodes bugou por dois motivos. Primeiro, que ele era rei. E ele nunca vê um menino que não foi príncipe antes de ser rei. Vou esperar você discernir isso aí. O menino que é nascido rei. É normal o menino nascer príncipe e depois que o pai morre vira rei. Mas não é normal o menino nascer rei. E a pergunta foi, cadê o menino que é rei? O Herodes deve ter pensado assim, peraí, eu sou o quê? Você é um pó, cara, você não é nada. O que Herodes perguntou para eles? Quando essa estrela apareceu? A Bíblia responde, cerca de 2 anos. E o que Herodes mandou fazer? De 2 anos para? Quantos anos tinha Jesus quando os magos chegaram? No mínimo. Ou seja, será que ele estava naquele estábulo? A Bíblia fala que era um estábulo, sim ou não? Fala. Só que não fala que ela não tinha sido preparada para receber pessoas. Então não era vaca que tinha, era uma cama normal. Só que era um estábulo, preparado para receber pessoas, porque a estalagem estava cheia. Da onde que eles tiraram isso? Não sei, irmão, imaginação. Não foi da Bíblia. Vocês estão aí? Amém ou não? Então por que eu estou falando dessas coisas? Olha só. Por que eu disse isso? Porque o rapaz que eu discipulei hoje tem a Bíblia versão achada na cabeça. A Bíblia versão eu acho na cabeça. E isso é mal, porque você deixa de viver o que é. E fica se apegando e vivendo o que você acha, o que alguém te falou e você nunca olhou. É possível Jesus estar com o Dimas no mesmo dia que ele morreu? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não pode, porque ele morre, desce as regiões e ressuscita ao 3º dia, olha para Maria Madalena e fala, não me toques porque eu ainda não fui ao meu pai, permanece na terra durante 40 dias, faz milagres, é visto por várias pessoas. Como que ele poderia estar? Erro de tradução. Salmo 23, o Senhor é o meu e nada me faltará. É claro que falta coisas. As coisas faltam. O que não falta? Que é a original. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. O Senhor não falta. Jesus era Deus, estava no deserto com 5.000 pessoas. Mas olha só. Quantos dias que ele estava sem comer? Faltou o pão ou não faltou? Faltou. Ele era Deus, mas Deus estava com eles. O Senhor é o meu pastor e não me faltará o Senhor. O dinheiro falta para a gente. Às vezes a saúde falta, mas Deus, ele disse, a promessa dele foi essa. Eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Essa é a promessa. Então, não adianta ficar se iludindo com coisas que a Bíblia não disse. E eu fico muito confortável em saber que se eu for para o deserto, ele está comigo. Porque se eu estou indo para o deserto, é porque eu preciso ir para o deserto. Amém ou não? Então, não vou fugir do tratar de Deus, sabendo que ele está de mão dada comigo. Os outros 2 corpos? Não ficaram lá. Desceram todos. Na terra de Israel não poderia permanecer de sexta para sábado nenhuma morte, nenhum corpo, a céu aberto. É uma lei da nação de Israel. E Roma dominava Israel, mas não tirava certas coisas do costume deles. O melhor de tudo isso é que Israel não tem cultura. Foi o que eu falei, acho que aqui na quinta-feira. Israel não tem cultura, porque o que eles seguem não é tradição de homens, é sim a tradição do céu, é a tradição divina.
Quem passa para Israel aquilo que eles devem fazer não é homens. É como eu disse na quinta-feira, nós comemos arroz e feijão. Nós nos vestimos assim por causa da tradição do homem, pela nossa cultura. Israel não tem cultura. Israel tem natureza divina. Por que que nós mudamos a maneira de andar, de comer, de vestir, quando depois que nós encontramos Jesus? Porque já não é a cultura do Brasil que vive em nós. Agora é a cultura dos céus que está em nós. É a nova natureza. Por isso nós devemos aprender. Romanos capítulo 12 fala, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, o Brasil pregou que eu tenho que andar assim, com essa roupa assim, que eu tenho que pentear o cabelo assim, que eu tenho que pintar o cabelo assim, que eu tenho que andar assim. Isso é o Brasil que ensinou, a moda do Brasil. Mas a moda do céu é outra, por isso que ele fala, não se conforma. Por isso que nós não nos conformamos, é que nós estamos estudando a história de Jesus, do jeito que ele era, onde ele nasceu, o que ele comia. Eu estou falando que eles não têm cultura, eles têm natureza divina. Porque quem passou para eles... Você pode estudar culturalmente que Israel, e somente Israel, não tem cultura. Cultura é algo formado em regiões por pessoas locais. Israel é o modelo de nação para o mundo que Deus criou. Eles não conseguiram cumprir aquilo que Deus quis que eles fizessem. Isso está se cumprindo em nós. Nós somos a Bíblia que hoje o modelo do mundo tem que viver, é o nosso modelo. Porque nós não andamos pelo nosso modelo, nós andamos pelo modelo de Cristo. Então, a cultura que está sendo instalada, reinstalada na terra, é a natureza do céu. Porque cultura se perde e cultura se ganha. Natureza é interna. Você não precisa falar para um cachorro latir, porque ele nasceu com aquela natureza. Então, nós não precisamos aprender, como a cultura ensina, de ajoelhar 3 vezes ao dia, de ficar abanando a cabeça. Isso é uma cultura que vai sendo desenvolvida. A natureza divina me atrai ao divino. Divino atrai divino. Espírito atrai espírito. Então, é a nova natureza. E não moda, porque cultura é moda. Quem pegou? Amém. Vocês ficou muito calados, vocês não falou nada. Pelo amor de Deus. Dá glória aí, irmão. Vamos entender ali, então, o casamento judaico. Você não estava aqui na quarta-feira passada, estava? Estava? Dá glória aí, irmã. Cadê o... Amém. Bora lá. Gente, presta atenção. Aí, nessa lista aí, está o dicionário, o alfabeto judaico? Mais para baixo está. Primeiro põe mais, só para eles dar uma vistinha. Gente, em nome de Jesus... Nós ainda vamos ter um curso básico de hebraico aqui na igreja, se vocês quiserem. Eu consigo passar para vocês o básico em hebraico. Se vocês tiverem interesse de entender as letrinhas uma por uma, nós vamos fazer passo a passo, letrinha por letrinha, assim, uma por uma, mas isso é uma coisa para mais para frente. Vamos amadurecer primeiro. Então, é só para dar uma olhada, que olha, Aleph é da direita para... Como é que você escreve? Da esquerda para, como é que é a língua, a letra hebraica? Da direita para a esquerda. Então, está da direita para a esquerda, Aleph. Beit, que é 2. Então, olha só. Aquele símbolo é igual ao número 2 e ele também representa a letra Beit. Beit é a pronúncia nossa, está escrito Beit com BE para a gente entender. Mas aquilo ali é a fonética Beit, que representa o número 2, e assim sucessivamente, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zerim, Shit, Tet, Yod, Kaf, Lamed. Eles representam letras e números. Eu só estou mostrando isso aqui, que não vai ser uma aula de hebraico agora, porque senão nós vamos ficar aqui muito e não vai dar. Então, abaixa um pouquinho, é só para vocês verem que, antes do Isaías tirar... O casamento hebraico, o casamento judaico, não é hebraico não, o casamento judaico segue um cronograma dentro do alfabeto deles mesmos. Ou seja, dentro do alfabeto hebraico é instalado o cronograma do casamento judaico. Quem entendeu? Amém ou não? Dentro do alfabeto judaico é instalado o cronograma
De 1 até, não sei, vai até qual? Vai até 20? De 1 até 20. De 1 até 20, você está estudando, hein? De 1 até 20, no alfabeto hebraico, é instalado o cronograma do casamento judaico. Então, assim, Aleph, primeiro estágio do casamento judaico. Beit, segundo estágio do casamento judaico. Vocês estão entendendo agora, sim ou não? Quem está entendendo, dá glória. Quem não entendeu, fala misericórdia. Vou falar a última vez, presta atenção. Vou explicar em português. A, B, C, D, E, F, G. A, 1. B, 2. C, 3. Amém até aí? Dentro desse A, B, C, D, E, existe cada estágio do casamento judaico. A, 1, primeiro estágio. B, segundo estágio. C, terceiro estágio. Assim até o 20º estágio. São 20 estágios o casamento judaico para ele se cumprir, para ele se consumar completamente. Agora, amém? Como? Um passo a passo, um cronograma. Gente, cronograma é como vai acontecer passo a passo. Boa, passo a passo foi top. Me ajuda, irmã. Tá? Desculpa, irmã, minha pequeneza diante da senhora. Então agora, Isaías, por favor, agora o senhor pode descer ao pó e orar bastante. Então, olha lá. Dá só uma vista ali rapidinho, depois o Isaías, o meu amigo Isaías, pode mandar isso no grupo, para você estar familiarizando com o alfabeto hebraico até a gente... Então, olha só. Aleph, 1. Amém? Os pais da noiva e do noivo organizam o primeiro estágio. Beleza. Onde que isso aconteceu? Antes que o mundo fosse formado. Deus, o Pai, promete o Filho para nós, esposa, antes que o mundo fosse criado. Vocês estão aí? Vocês vão cair hoje aqui. Vocês seguram nessa cadeira aí, irmão. Fala alguma coisa aí, irmão Fábio. Por que que Jesus disse naquele momento, se possível, afasta de mim este cálice? Se possível, me afasta desse casamento. Vocês estão aí? Mas, qual é o maior, anota isso aí, o maior nível de honra que um filho poderia dar aos pais era se casar com a noiva prometida pelos pais. Meu Deus, eu estou me arrupiando todo só de falar isso aqui. Que os pais escolheram. Isso serve para noiva e noivo, porque era feito um encontro. Os pais falaram assim, era a mesma coisa que a Andréia falasse agora, pegasse a Ana, a minha linda, oi? Linda Ana, e falasse assim, olha, igual, isso aqui pode ser profético, mas Walter Filho, que não está aqui agora, nós sentávamos, calma, irmão, eu estou dando um exemplo, gente, por favor, estou dando um exemplo, pode ser, eu disse que pode. Calma, gente, é a aula, presta atenção, é a aula, irmão. Sentávamos aqui nós, é um exemplo, olha só, sentávamos nós e íamos dizer assim, ô Andréia, ô Guilherme, eu quero oferecer o meu filho em casamento para sua filha, o que você acha? Eu também, porque isso era uma honra entre famílias, e os dois nem iam se conhecer, nem se conheciam, eles não se conheciam. E isso era feita essa promessa, esse voto na infância. Tem votos que era acontecer quando era bebê ainda. Mas isso aí é pai do noivo. Família da noiva e família do noivo. Quem tomava a iniciativa era o pai do noivo ou poderia ser a... Era como numa reunião normal, uma festa normal que íamos fazer.
E eu já vi a filha do meu amigo, do meu irmão, e ele já viu o meu filho, e isso acontecia normalmente. E isso acontece em outras culturas também. Acontecia normalmente, a cultura cigana ainda faz assim. E a cultura cigana é muito próxima do judaísmo. Eles vêm do judaísmo, eles são semitas. Pergunta, o que é semita? Pessoas que vivem em tendas. Amém ou não? Semitas são pessoas que vivem em tendas. Um dos filhos de? É porque eles vivem lá, é na Turquia que eles vivem, né? É na Turquia? Gente, a Turquia, ela é totalmente influenciada pelo islamismo. Mas ela sofre, o islamismo, ele é muito ligado, uma lateral do islamismo é ligada ao judaísmo. Quase idêntico ao judaísmo. E tem uma perna do islamismo que sai fora do judaísmo. Mas são povos muito parecidos. É Ismael, filho de Abraão, e Isaac, filho de Abraão. São dois povos nascidos do mesmo pai. Abraão, pai de Isaac, pai dos ismaelitas, pai dos muçulmanos, pai do Islã, e pai de Isaac, que é o filho da promessa, que nós estamos debaixo de Isaac. Amém ou não? Então vamos continuar. Volta ali um pouquinho. Então, Beit, que é 2, segundo passo, segundo estágio, segundo passo. A noiva e o noivo crescem em casas. Beleza, isso acontece conosco? Claro que sim, o nosso noivo não está aqui. Nós estamos crescendo em casas separadas. Foi feita uma promessa, porque era necessário, porque que a Bíblia relata um cordeiro morto antes que o mundo fosse mundo? Porque o casamento já estava preparado pelo Pai. Antes que houvesse mundo ou pessoas. Gente, quando Adão peca, Deus não fez assim, Deus não fez assim, meu Deus. Não, ele não fez isso. Ele não ficou surpreso. Ele falou assim, está tudo sob o meu controle. Nada sai do controle de Deus. Já existia um plano traçado para cada vida que está na terra. Irmão, isso é muito doido. Irmão, Deus já conhece os seus passos lá no Apocalipse. Deus já te vê na Nova Jerusalém. É por isso que Deus não deixa pessoas morrerem, algumas sim, outras não, porque o propósito de uma já cumpriu. Eu tive uma filha que foi gerada 7 meses e morreu. Cumpriu o propósito? Cumpriu, eu estou aqui agora. Foi por causa dela que eu vim para Jesus. Cumpriu o propósito. Jesus podia viver, quantos anos Adão viveu? 900 e tal. Noé viveu 900 e tal. Outros patriarcas viveram 900 e tal. Por que Jesus, que era muito mais santo e muito mais puro que todos eles, viveu só 33? Porque, por causa do propósito. Você está aí? Não é o quanto de tempo que eu vivo, é o propósito que eu cumpro. Amém ou não? Não é o tanto de tempo que eu sou crente, é o tanto que eu me dou para Deus fazer em mim o propósito dele. Ontem eu falei lá nas casas que a gente foi visitar ontem, não é o Deus que nós temos, é o que Deus tem de nós que vai fazer toda a diferença. Jesus entregou 100% da vida, do levantar, do andar, do caminhar dele. É por isso que se cumpriu tão rápido o propósito. Quem atrasa o propósito de Deus na nossa vida somos nós mesmos, que insistimos em pegar atalhos e virar, e fazer curva, e dizer é reto, o caminho é um só, é um caminho. Talvez aqui pessoas já tinham que ter alcançado o propósito já faz muito tempo, e você está fazendo hora extra na terra. Desculpa. Beit. A noiva e o noivo crescem em casas separadas. Próximo. Terceiro passo, Gimelo. Fala aí todo mundo, vai, no 3. 1, 2, 3. Gimelo, enrola a língua. O noivo viaja para a casa da noiva. Ah, meu Deus do céu, irmão. Fala alguma coisa. Isso acontecia, presta atenção. Por favor. Quando Jesus estava na terra, essa tradição já existia? Sim ou não? Sim. Essa tradição já existia há muitos anos. Então, quando Jesus estava caminhando, os discípulos dele, que eram judeus e que conheciam isso, estavam entendendo as palavras de Jesus. Por que a gente boia na Bíblia de vez em quando? Eu já falei e volto a dizer, porque Jesus não é brasileiro.
Volto a dizer, isso é libertador. Gente, por favor, entenda, Jesus não nasceu no Brasil. Ele não vestia calça jeans. Ele não vestia calça jeans. Jesus era Jesus, nascido em Israel. Isso é top. Jesus não falava bom dia. Ele não falava, e aí, mano? Gente criticando os outros porque está fazendo música você. Ou, então para de fazer música, porque Jesus nem é o nome de Jesus, o nome dele é Yoshua. Se a gente for criticar tudo, nós vamos ter que parar e nós vamos ter que nem conversar mais, irmão. Vamos ter que ir embora, fechar as igrejas e acabar com tudo. Porque quando Jesus na Bíblia fala como semelhante, é só para a gente entender. Então quando eu cito em português, é para a gente entender. Ele está preocupado que a gente absorva ele. E outra, não se preocupe, tem um Espírito Santo que ele convence a gente da verdade, nunca de uma mentira. Deus não vai deixar ninguém ficar enganado com nada. É uma oração que eu faço todos os dias. Me desvia da mentira. Eu não quero viver uma mentira. Eu quero só a verdade, somente a verdade. A minha conversão foi dentro de uma verdade que eu não acreditava em mais nada. Só falei, se o Senhor existe, me prova. Eu fiz isso com Deus. Não aconselho que ninguém faça. Porque eu paguei um preço alto por isso. Mas depois que aconteceu isso, depois que ele provou, eu estou aqui para a glória de Deus. Não duvido mais. Não faça isso, irmão. Oi. Compartilhou comigo lá do pastor Guilherme, e às vezes você vai ouvir ele cantar, ele canta bem e tal, mas ele falando que Deus não quer a música que ele canta, Deus quer ele. Claro. Não é a canção que você canta que ele quer você. É uma loucura entender que Deus custa dar um filho para Abraão. E o nome do filho é qual? Isaac. Deus custa fazer que Abraão abrisse um sorriso. E quando Abraão abre um sorriso, Deus fala assim, ó, me dá o seu filho. E a gente você não pode esquecer de ler o que está para trás, que Abraão sacrificava continuamente ao Senhor. E depois que o sorriso nasce, depois que a bênção vem, Abraão para de sacrificar. E aí ele chega em Abraão, bem sério, e falou, Abraão, amanhã você prepara o seu filho. Prepara o cutelo, prepara a madeira e vai para o monte que eu ainda vou te mostrar. Só vai para me oferecer ele. Abraão pega, obedece e leva. Mas Deus nunca quis Isaac. Deus só queria aquele encontro novamente no monte. Aquele encontro na montanha, aquele encontro, aquele fervor. Deus só quer isso, Ele não quer Isaac, Ele quer presença humana. Ele quer encontro. Irmão, Deus ama encontrar com a gente. Ele vinha no jardim todos os dias, irmão. Deus, ele fica esperando, contando o relógio. Será que ele está demorando hoje? Cadê? Eu já estou aqui esperando ele. Meu Deus, irmão. Ô Senhor. Dalet. Olha só, o noivo viaja para a casa da noiva. Sim ou não? Presta atenção. Jesus um dia chegou na sua vida. Ele viajou para a sua casa e ele fez uma coisa. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir. A noiva já tinha muitos anos, presta atenção em nome de Jesus. Você crendo ou não, antes que você nascesse, já tinha sido prometida para esse noivo. É por isso que ele chegou batendo na porta. Não interessa o dia. Não interessa se você estava desviado, você nunca ouviu falar de Jesus. Ele já ouviu falar de você. Meu Deus, irmão, vou parar. Por que ele vem bater a porta? Porque você nem sabia, mas você já era prometida dele. E é necessário que a noiva abra. Porque a noiva não conhecia o noivo. Irmãos, nós não vemos Jesus. Eu tenho certeza que aqui ninguém viu Jesus. Mas ele está reservado para nós e nós reservado para ele. E ele vem bater na porta e a noiva vai decidir. Eu sei que é ele. Porque quando Jesus chega, a gente sabe que é ele chegando. E a decisão é nossa. Eu abro ou não abro? Meu Deus, isso aí é evangelho. Isso aqui dentro do casamento judaico é evangelho. Isso é louco isso aqui, irmão. Vocês vão entender o casamento agora de uma maneira que vocês vão dar aula de casamento judaico agora. O que acontece quando ele entra? Irmão, olhares de dois apaixonados.
O olho dele corre em mim, o meu olho corre nele, e os dois se olham, trocam olhares. Próximo. Vocês colocam lá, Vav. Depois o Isaías vai passar no grupo. Vocês pegam lá o Vav e colocam lá, tenta fazer a letrinha em hebraico direitinho, coloca o número que corresponde, que você já vai mentalizando o hebraico. Posso continuar? Vocês vão travar agora as 4 rodas. Agora. Fala alguma coisa aí, Miss Laine. Glória a Deus. Miss Laine, você participou dessa aula. Mas agora está melhor que a outra ou não? Não? É porque a Bíblia fala que a gente tem que ouvir e continuar ouvindo. Porque Deus não para de falar. Calma, eu não cheguei nesse ainda. Você falou, estou esperando o senhor até agora. Olha só. Se Deus pediu Isaac, sim ou não? Pediu Isaac. A última palavra que Deus disse foi, leva e me oferece ele em sacrifício, sim ou não? E se Abraão tivesse com o ouvido tampado? Tem muita bênção que morre por falta da gente ouvir. Isso aqui está parecendo uma pregação, irmão. O que é isso? Escuta, às vezes sonhos nossos morrem porque Deus continua falando e a gente insiste em não ouvir. A última palavra de Deus foi essa, leva-me e oferece em sacrifício. Só que ele fala, conheça e prossiga conhecendo, não para de me ouvir, que eu não vou parar de falar. Quando você sobe, você alcança aquilo que Deus quis que você alcançasse, você sobe para mais perto dele, você entrega o seu coração, porque não quer Isaac, ele quer o seu coração, ele quer o seu louvor, ele quer a sua adoração, ele fala de novo, não precisa. Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Não precisa de ninguém morrer, porque Deus não trabalha em cima de morte. É por isso que no Éden, tanto o homem quanto o boi comia da mesma erva. Você sabia disso? Você sabia que ele comia fruta? Quando nós pegamos um fruto da árvore, a árvore morre? Deus não precisa que nada morra para que outra coisa permaneça viva. Essa é a criação perfeita de Deus. A morte só veio por causa do pecado. Nós era tudo vegetariano. Amém ou não? Vou continuar. Vav é 5, né? É o 5? O noivo paga o mohar, preço da noiva. Pode escrever mohar, dote. E pode escrever assim, ó, dívida. É porque vocês nunca leram Ruth. Se vocês tivessem lido Ruth. Se vocês tivessem lido Ruth, vocês iam entender que um parente próximo, um remidor, regulariza a situação da noiva primeiro para que depois ele case. Ah, irmão, não, eu vou parar que vocês não pegou, não. Antes que tivesse casamento, a situação, a dívida da noiva tinha que ser paga, porque o marido dela tinha morrido. Tinha morrido e tinha dívida. Ela não poderia casar de novo se a situação não fosse regularizada. Meu Deus do céu, irmão. Isso aqui, irmão, é a Bíblia que você não leu lá na sua casa. Mohar. O noivo paga o mohar. O preço da noiva. O nosso preço para Deus foi um sangue. Ele teve que depositar o preço tem o devedor e o credor. Tinha o credor. Credor era quem? Deus era o credor. Pergunta, por que ele era o credor? Porque ele é que fez a lei. E assim como Esther ensina, o livro de Esther ensina que uma palavra dita pelo rei Assuero, e a tradição dos medos e dos persas diziam assim, uma palavra, um decreto dito de um rei persa ou de um rei medo, não pode voltar atrás. A palavra de Deus não volta atrás.
E Deus disse, o salário do pecado é a morte, alguém vai ter que morrer. Vocês estão entendendo? Não podia, exatamente. E não, já era selado. A Bíblia diz que Deus não é homem para que, e nem filho do homem para que se. Deus não se arrepende de nada que ele fala ou que ele faz. Não, eu sei que você já leu na Bíblia que ele arrependeu-se. Não tem palavra para dizer o sentimento de Deus. Porque a Bíblia não se contradiz. Deus não se arrepende porque ele sabe o amanhã. Só se arrepende a pessoa que não sabia como ia o resultado das coisas. Deus não se arrepende porque ele sabe o resultado. Nossa, vocês têm que entender isso. Esquece na sua cabeça que Deus se arrepende. Só se arrepende quem não sabe o resultado. Tem 3 vezes que Deus se arrepende, mas aquela palavra não é a palavra que Deus disse. Aquela palavra está errada. A tradução está errada. Irmão, Deus ficou triste. Porque ficar triste ele pode. Porque ele é pai, ele é Deus, ele é criador. Ele não se agrada com a morte do homem. Agora, arrepender, eu tiro a onisciência de Deus. Eu tiro o futuro de Deus, a presciência de Deus. É muito sério. Irmã, é as Bíblias nossas. Fala misericórdia na Bíblia nossa. É isso, irmã. Nós já mostrou coisa aqui cabeluda das Bíblias nossas. Infelizmente, eu já mostrei aqui, vocês viram já. Erros terríveis que matam crente, se você não estudar. Erro terrível. Mas se você for ler uma Bíblia em outro idioma, você não vai ver essas coisas. Primeiro você vai ter que ensinar ele que a Bíblia, Jesus não era brasileiro. E que Deus também não é brasileiro. Eu estou dizendo assim, vai falar lá que aquela palavra está errada na primeira. Ô, Walter, mas se for um teólogo, uma pessoa que vai saber, não é? Como? Vamos supor, se você tiver um debate com uma pessoa que é um teólogo, que é um estudioso, e você pega e fala que a palavra está em campo, o arrepender, não é arrepender, e sim, ele vai saber. Ele vai saber. É só você falar para ele assim, ó, que Deus é esse, que diz que é onipresente e onisciente, que é um Deus do futuro, que tem a presciência, que se arrepende. Eu só arrependo de comprar um carro porque eu não sei que amanhã ele vai quebrar. Mas Deus sabe. Não. Não vamos falar, não é mais de 14 mil erros. Só 14 mil. Não é 14, nem 400. Não, é 14 mil. Só. Porque o que é mais confiável das nossas Bíblias? A Torá, que é os 5 primeiros livros, e Apocalipse. Os livros mais confiáveis das nossas Bíblias é esses 2. Primeiro, que a tradução de Apocalipse foi a última a ser economizada e o grego era muito mais bem entendido naqueles dias. E a Torá foi o livro mais bem conservado, mais guardado, mais vigiado da história da Terra. Não foi adulterado. E ainda bem que isso não aconteceu, porque se o povo começar a murmurar demais, e se vocês quiserem falar demais da Bíblia, a gente pode deixar o resto da Bíblia todinha e ficar só com 5, que a Bíblia vai ser igual. Amém? Porque Jesus está em Gênesis, está em Êxodo, está em Levítico, está em Deuteronômio e Números, ele está lá. Amém? E a história da Bíblia é só uma, Jesus de Nazaré, acabou. Eu terminei aquele lá? O noivo o quê? O noivo paga o mohar. História de Esther, coloca aí, história de Esther. Boaz pagando a dívida. Desculpa, Ruth. Eu falei o quê? Esther. Mas Esther também é, gente. É uma observação que você colocou aqui, ó. Marido de Ruth, a conta para. Exatamente. O marido morto. E agora ela está livre para um novo casamento. Ah, não, irmão, para com isso, irmão. Ela quer Jesus agora. Você era casado com o mundo. Você era casado com Adão. E quem está em Adão é pecador. Agora eu te digo. Quem levava o nome da família não era a mulher. Não fica triste não, mulher. Isso aqui é um estudo bíblico. Tá? Não era a mulher que levava o nome da família. Era o homem. A mulher chegava, quando ela chegava, quem era apresentado era o marido.
Quando nós formos apresentados diante de Deus, Ele vai falar assim, ó, esse aqui é o meu filho. Vocês estão entendendo isso aqui? É por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É porque Ele não anda atrás, Ele anda na frente. E outra coisa, se você quiser anotar, tradição judaica, o marido anda na frente da noiva. É por isso que ela é o nosso guia. Ele não anda atrás, ele anda na frente. Ah, irmão, para. Vocês não estão pegando. Então eu posso olhar com a minha mulher lá atrás. Não. Amém ou não? Vocês estão gostando da glória, irmão, pelo amor de Deus. As glórias é para Jesus aqui. Meu brother Cláudio, traz 2 copos d'água trincando pro seu amigo aqui. Travada de gelada. Essa aqui já esquentou. Se ele tomar essa aqui, eu caio aqui durinho aqui. Amém ou não? Quem for crente também, traz um copo de café para mim. Escuta. Olha aqui. Eu falei aqui na quinta-feira, eu vou falar de novo, porque isso aqui entra na nossa mente. Como é que é o nome da senhora, irmã? Márcia, irmã Márcia, ela está visitando a gente, glória a Deus por sua vida. Eu nunca vi a senhora, mas não sei se é visita, se é a primeira vez, se é a segunda. É a primeira? Então, glória a Deus pela sua vida. Mas deixa eu te dizer. Crença não muda o mundo. O que muda o mundo são atitudes. Muito obrigado, irmão. É na condição de que isso aqui? Na condição de Cristo? Não, Cristo não é muito para mim, irmão. Tem que ser uma menor, profeta. Na condição de mestre, então receba a unção de mestre, a unção de rabi. De profeta, receba então, em nome de Jesus. Amém, irmão? Café aí, povo da aula aí, ó. O povo aqui da aula vai beber café junto com nós lá. Sente o cheiro aí, irmão. Eita glória. Ó, não era intervalo não, e você está aí zanzetando aí, ó, irmão, ó. Ô, irmã Lélia, anota esse povo que tá ficando em pé, tudinho para dar advertência para eles. É. Zaim é o 6. 6º passo. O noivo fecha uma ketubá. Meu Deus. Contrato de casamento. Vocês estão aí? Então eu pulei algum aí, Isaías? Ajuda eu aí. Não. Ajusta aí, irmão. Ajusta aí. Amém? Ajusta aí. Vamos lá. Esse é o 7º. O que é esse? É o 7. Uai, então tá faltando um. Volta lá, Isaías, 1 por 1 lá. Só pra gente falar. 1, 2, 3, 4. Vai, olha lá. Presta atenção. Ó. Aleph 1, Beit 2, Gimel 3, Dalet 4. O ele e eu é o noivo, bate na porta. É o 4. Esse ele e eu tá dentro do 4. Não. Ele tá dentro do 4. Não, tá lá, ele continua dentro do 4. Olha lá. Não, tem um espaço para separar. Gente, calma, ó. Bora, irmão, ó. Acabou. Próximo, pode descer então, coloca lá no Zaim. O noivo fecha uma ketubá, um contrato de casamento. O que significa isso? O Novo Testamento no meu sangue vos entrego. O contrato de casamento está selado, está feito.
Por que o contrato está feito? Porque a dívida foi paga. Só faz contrato com dívida paga. Só casa com Cristo se a dívida for paga. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pela fé temos paz com Deus. Está pago, está feito, está consumado. Amém ou não? A dívida foi paga. Agora nós podemos nos casar. Então o noivo fecha uma ketubá. Shit não pode não. Shit é outra pronúncia. Mas isso aqui é hebraico, irmão. Não é inglês não. Fica de boa. Olha aí. Eles agora são kedushim, separados um para os outros. Muitos foram chamados e poucos foram. Pergunta por quê? Porque alguns não abriram a porta. Vou esperar você anotar. Porque isso é brabo, isso é brabo. Uhul! Fala agora aí, Cosmo. Ô, Richard, fala alguma coisa, mano. Você tá na cara aí de que São Paulo perdeu hoje. Coitado, né? É por isso que meu time é de Cristo, ele nunca perde. Posso continuar? Kedushim, separados um para o outro. E outra, de contrato feito, viu, irmão? Existe um contrato feito que nós estamos guardados, separados e reservados para Jesus. É por isso que se algum demônio, se a morte, se a espada, se a profundidade querer nos levar, fala assim, ó, tem contrato. Ei, irmã, pelo amor de Deus. Tem contrato, porque tem um anjo aqui do nosso lado que segura o contrato e os demônios que querem a legalidade do pecado, quando ele chega e fala, não, tá pago e tem contrato. Ô, irmão, pelo amor de Deus, irmão, pode ser, isso aqui é real, irmão, isso aqui é muito espiritual, isso aqui é real, isso aqui. Tem um contrato assinado. O mundo espiritual é muito mais organizado que o nosso. E se no nosso tem cartório e tem contrato, por que no céu não tem? Se a terra é somente um espelho das coisas que já estão no céu. Tem contrato no céu, sim. 2 testamentos, 2 contratos. O primeiro contrato que finaliza com a morte do primeiro. Nossa. O primeiro contrato finaliza com a morte do primeiro. O primeiro marido de Ruth morre. O segundo contrato se inicia porque há um novo noivo e paga toda a minha dívida. E eu estou reservado, separado para ele. Amém ou não? Ai, irmão, isso aqui é muito lindo. Eu não dou conta disso aqui não. Vamos lá, separados. Quem é separado aí? Quem abriu a porta para ele entrar? Você viu o contrato ser assinado? É isso aí, irmão. O contrato foi assinado. Está selado. Pergunta, qual o selo? O selo tem que ser algo de valor, para garantir que ele volta. Aquilo que Deus tem de mais precioso, Ele deixou com a gente. Não é peso em ouro, e nem peso em prata, e nem pedras preciosas. Foi somente o Espírito Santo. Eu falei isso na outra aula, vou falar de novo. Que Deus faz eu lembrar das coisas. Que a Bíblia diz que podemos pecar contra o Pai e teremos perdão. Podemos pecar contra o Filho e teremos perdão. E quem disse isso é Jesus. Mas Jesus disse, o queridinho de Deus, que é o Espírito Santo, contra ele não pecais. O tanto que ele é querido, o tanto que ele é guardado pelo Pai e pelo Filho, eu não mexe com ele não. Mexe comigo, mexe com meu Pai, mas não mexe com ele não. Com ele não, irmão. Esse é o Espírito Santo. Eu amo falar sobre o Espírito Santo, meu Deus. Teto, a noiva e o noivo compartilham uma xícara juntos. Vem cá, irmã. Levanta. Fica de pé, irmã. Firme, irmã. Rápido, irmã. Bora, irmã. Fica aqui de lado aqui, irmã. Segura esse copinho aqui, irmã. Cuidado para não derrubar, hein, irmã.
Amém, irmã? Pergunta o que significa a xícara? Aonde tu comeres, eu comerei. Meu Deus, irmão, isso aqui é muito lindo. Sabe aquele voto que os noivos fazem? Na saúde, na doença. Como é que é mais? Eu não esqueço, né? Calma aí, só um, irmã Thaís. Na saúde e na doença. Ou seja, do meu copo beberás, juntamente comigo, na mesma mesa te assentarás. Nós fazemos uma aliança entrelaçados. Aquilo que é meu é seu, o que é seu é meu. Nós somos um. Vocês estão aí, irmão? Isso é pesado, pastora. O que é isso, pastor? Irmã, se você é o dia, pesquisa lá na sua Bíblia, no YouTube, casamento judaico. Você vai ver os dois pegar um copinho assim, nem tem alça, é um copinho mesmo assim, vai fazer assim e vai beber. Desse jeito que eu tô te mostrando, desse jeito que eu tô falando assim. Xícara é só pra gente entender, pode ser uma caneca, um copo, qualquer coisa. Que guarde alguma coisa dentro. É isso aí. Iode, vamos lá pro iode. E também aponta pra ceia, viu, gente? O noivo vai preparar um lugar para a noiva na casa de seu pai. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim... João 14. João 14. Coloca aí, João 14. Por que João 14? Quando Jesus disse isso para os discípulos, eles sabiam que isso representava o casamento judaico. Porque era normal, após essa troca de xícaras, após ali o contrato ser feito, após o pagamento, após tudo, ele voltava para a casa do pai e ia preparar uma morada, ia fazer um puxadinho. Porque assim era a tradição. E Jesus fala em cima da tradição. Não se turbe o vosso coração, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Por que ele fala muitas? Pergunta por quê? Porque nós somos muitos. Nós somos muitos. Vai ter lugar para todo mundo. É isso que ele quis dizer. Ele disse assim, ó, não fica triste. Porque eu sou fiel, eu vou voltar, eu estou indo preparar um lugar. Isso é dentro da tradição judaica. A gente lê isso aqui, e se não entender a tradição judaica, você vai boiar no texto. Quantos anos você já leu isso aqui e não sabia que isso aqui fazia parte da tradição judaica? Está entendendo? O tanto que é importante saber que Jesus não é brasileiro? Vamos lá. Todo mundo entendeu, né? João 14, vai lá, vó. A família da noiva a abençoa. Qual que é a família da noiva? Nós aqui. Nós aqui. Ontem, pastor, o que a gente fez ontem, pastor? Nós abençoamos a família da noiva. Vocês estão aí? Quando uma nova noiva aparece, entra no corpo de Cristo, é feita uma festa. É ali, a família da noiva a abençoa. São os adquiridos. Amém ou não? E vai ficar mais claro agora. Próximo. Um vai clarificando o outro. Caf, Lamed. Fala, meu filho. Como é que é? Então será que faltou essa, rei? Calma. Ele e eu errei. Então eu errei. Errei. Rei. Escuta uma coisa, coloca aí as suas anotações, mas eu vou mandar isso tudinho para vocês. Isso vai mandar o texto que nós estamos lendo e esse, você só vai... Rei.
Faltou lá o rei, irmão. Desculpa lá, a digitação falhou. Perdão, irmão. Meu Word lá falhou. Ele é qual rei? É o 5. É isso mesmo. Coloca uma observação aí. Irmão, dá glória, irmão. É em todas as coisas dá glória, irmão. É no erro, é no acerto, dá glória. Você só quer que eu acerte também? Pelo amor de Deus aí. Fala alguma coisa aí, Mislane. É só no acerto que nós vamos dar certo, irmão? Não me julgues. Da mesma maneira que medirdes, será medidos. Vamos lá, vamos continuar, para ganhar tempo. Depois disso tudo, a noiva tem que aprender sobre o noivo. Olha o que nós estamos fazendo aqui agora. Conheça de mim que sou manso e humilde de coração. Ei, noiva, nós vamos viver juntos pela eternidade. Me conheça. Porque Jesus já nos conhece. Aquilo que ele tinha que estudar sobre nós, ele já estudou tudo. Ele sabe tudo. Quem falta saber dele somos nós. Ei, irmão. Aí você fica cantando, eu quero conhecer Jesus. Quer nada, irmão. Vai ler a Bíblia. Amém ou não? Pode cantar 1 milhão de vezes, irmão. Se você não ler a Bíblia, você vai ficar boiando do mesmo jeito. É, os frutos, irmão. Frutos e dons. Frutos e dons. Frutos e dons. Frutos e dons. Vamos lá. Mem. Mem não é mem, é mem. A noiva recebe um miqué. Isaías, meu secretário. 13. Que é isso, irmão? Vamos continuar. Depois vamos mandar o texto para vocês. Ah, presta atenção. É porque do 10 pula para o 20. Amém? Do 10 pula para o 20. Na contagem do alfabeto hebraico. Na nossa linhagem aqui é 13. No alfabeto hebraico é 20. Por quê? Porque para fazer 13 eu tenho que juntar o 10 e o 3. Aí junta as duas palavras. Exatamente, para formar um outro número. E assim, igual o nosso. Igual o nosso também, numerologia também. Exatamente. Em hebraico também é do mesmo jeito. Olha lá, ó. Do 10 que é Iod, já passa para Kaf, que é 20. Amém? Então pronto, bora lá que a aula não é de hebraico. Vamos lá. Mem, a noiva recebe um Mikev, batismo. O batismo é o Mikev. Nós confessamos Jesus, abrimos a porta para Ele e nós somos batizados. Esse batismo é os dois. Porque tanto o batismo com o Espírito Santo e tanto o batismo nas águas são manifestações públicas. Presta atenção. Tanto o batismo nas águas como o batismo do Espírito Santo são manifestações públicas. As pessoas precisam ver o batismo do Espírito Santo como elas também precisam ver o batismo nas águas, porque é uma manifestação que eu estou dentro de Cristo. Eu não entrei só nas canelas, também não entrei no joelho, também não só fiquei até a cintura e nem os peitos, eu mergulhei em Cristo. O que significa é isso, eu estou totalmente com Ele, de corpo inteiro. E também, lógico que batismo significa lavagem, purificação. Amém? É uma purificação. Aponta para a purificação. Para nós, para aquilo que nós estamos estudando aqui, aponta para entrega total, purificação da entrega total. Se eu entrego totalmente, eu sou purificado. Amém? Se eu só entrar no joelho, eu só me lavo até o joelho. É por isso que tem gente que ainda continua sujo, que não se entregou totalmente para Jesus. A noiva recebe um miquev batismo. Vai.
Freira. É freira. A semente de sua nova vida cresce, conforme ela deixa sua antiga vida para trás. Ou seja, conforme ela aprendeu com seus pais, todos os dias, sendo regada a semente do noivo, as coisas velhas vão se passando todos os dias. E entrando a informação, entrando a cultura do noivo, entrando sobre a vida do noivo, aquilo que ela velho vai se passando. E vai ficando para trás. Porque o dia que o noivo vir buscar, eu sou um cidadão do céu. A natureza de Jesus está sendo formada dentro de nós. Não é cultura, é natureza. Amém ou não? Podemos seguir? Você está metendo a caneta mesmo dessa hoje. Você está bonita hoje, hein? Escuta. A noiva é tranquilizada por um presente do noivo, que ele está voltando. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Presta atenção. Ele está demorando, ele está demorando, ele está demorando, ele está demorando. O Espírito Santo vai fazer assim, ó. Pá. Pega. Dons. Presentes do noivo, experiências espirituais, para te lembrar que ele continua fiel, que ele continua te esperando. Irmãos, as experiências com Deus dá fôlego para a gente caminhar milhares de quilômetros. Meu Deus, isso aqui é muito poderoso. Porque não é só deserto, no meio do deserto também tem palmeira e tem fontes de água. Não se esqueça, a nossa vida cristã não é só deserto. Esquece não, né, pastor? Número 5. Número 5? Não, número 5 é o da noiva, do noivo ciumento. Foi, não foi? Mas eu acho que é outro, mas eu acho que tá dentro lá. O noivo fica ausente na tradição judaica. E conosco, o noivo está ausente. Não, mas eu falo assim, o noivo vai, brinda lá com a noiva. E volta para casa para preparar o lugar. E os presentes é garantia, é renovação de votos. O casamento não se consuma naqueles dias. É feito o pagamento, o batismo, é feito o contrato e ele volta, que nós vemos ali, ele volta para preparar um lugar. Dura o casamento judaico 1 ano para acontecer. Sabe por quê? Pergunta por quê? Porque ele não trabalha em cima de imaturidade. Ele quer saber verdadeiramente se a noiva quer ele. 1 ano provando a noiva. No nosso caso não é 1 ano, é muitos anos. E, irmãos, entenda, a nossa vida aqui é a prova que nós amamos Jesus. Resistindo às tentações do mundo, os outros noivos, os outros, como é que a música fala? Os outros amores. Deixei todos os outros amores e continuo deixando. Não estou me submetendo ao mundo. Continuo fiel ao meu noivo. Ele está distante, mas eu continuo me guardando para ele. É por isso que o tempo de espera é longo. Porque Deus quer nos apresentar com a veste branca. É por isso que às vezes é longo. E só fica longo quando eu não cumpro o propósito. Quando eu estou no propósito, a caminhada é curta, viu? Meu Deus. Amém, mano. Vamos lá? Então a noiva foi tranquilizada. Aí, as criadas da noiva vigiam a volta do noivo. Tá aí. A parábola das... Escuta. Lá, no tanque de Betesda, tem quantos pônticos?
quantos? O que significa? 5 ministérios. Ministérios que olham os enfermos e ficam de mãos cruzadas? Ministérios que estão vigilantes, cumprindo aquilo que Deus entregou para eles. Ou seja, ali está escrito que ele entregou presentes? Sim ou não? Entregou presente. Se entregou presente, é para tratar daquilo que ele fez. Ele tratou doentes. Então nós temos que tratar doentes. André, não é. Rodrigo Silva. Não, calma. O tanque é real. As pessoas doentes é real. Eu não estou falando da cura. Eu estou falando dos 5 ministérios. Mas é só as curas que pode ser o mito desse anjo. As curas, o mito de um anjo lá é um mito. Um mito. Agora, para nós não é mito. Nós temos que ir lá curar. O tanque existe. Os 5 ministérios precisam que eles passavam de longe, porque a parábola do bom samaritano aponta para os levitas e para os sacerdotes que passavam de largo. Ou seja, não se importava. Quem tinha que ir lá curar não era anjo, era o sacerdote. Então quem vai lá curar? Jesus, fazendo o que eles não faziam. Entendeu ou não? O tanque é real, os enfermos estavam ali de verdade, mas não havia cura, por isso Jesus foi lá. Se tivesse cura lá, Jesus não precisava ir. Mas está entre colchetes. Colchete. Colchete. Tem algumas versões que tem colchete. Motosseco, irmão. Traz lá, irmão. É um comentário. Exatamente. Vamos lá. Entendeu essa parte aqui? Ah, não entendeu não expliquei. O noivo, as criadas da noiva vigiam a volta do noivo. Quem são as criadas da noiva? Os ministérios. Quem aqui é profeta da glória a Deus? Quem aqui é evangelista da glória a Deus? Quem aqui é pastor da glória a Deus? Quem aqui é mestre da glória a Deus? E quem aqui vai fundar muitas igrejas para Jesus e é apóstolo da glória a Deus? Ei, nós temos que vigiar a noiva. Nós temos que fazer com que os nossos próximos cheguem ao altar do casamento. Porque altar, nós chamamos altar de sacrifício, mas o altar de casamento também chama altar. Porque é lá que se consuma. Altar de sacrifício e altar de casamento. Quando a gente faz a mesa da ceia, a gente chama de quê? Altar. O Gólgota foi um altar. A cruz foi a madeira do altar. Jesus foi o sacrifício em cima da lenha, em cima do altar. Estão aí, irmão? Meu Deus. Só sacrifica em cima de caveira, porque caveira simboliza a morte. E o sangue simboliza a vida. Então a vida cobre a morte, cobre a caveira. Caveira simboliza a morte. Por isso que o sangue é derramado sobre a caveira. O símbolo do Gólgota é caveira e o sangue é derramado sobre a caveira, porque muito mais sangue eu tenho para dar do que morte para dar. É por isso que o sangue cobre a morte. O sangue cobre a morte. É por isso que a autoridade da morte foi perdida. Meu Deus, não, irmão. Vocês, pelo amor de Deus, vocês não ficam, vocês nem dão glória. Pé. Ó o pé. O noivo retorna com um toque de chofar. Arrebatamento invisível, a primeira trombeta de prata. Não é a trombeta dos 7 cálices da ira. Todo mundo fica perdido nessa parte. Isso aqui não é trombeta dos 7 cálices da ira, dos 7 anjos. Essa trombeta é a trombeta que está lá em Deuteronômio. Ajuntando o povo do arraial e reunindo eles para a guerra. Nós vamos estudar as 2 trombetas de prata aqui, vocês vão travar os cabelos da cabeça, porque a primeira trombeta é para ajuntar, a segunda trombeta é para descer. Arrebatamento, rápido. Esse é o imperceptível. Primeira trombeta, o toque de chofar, quando o noivo vinha, na tradição judaica, era tocado um chofar, trombeta.
era tocado um chofar avisando, ele está voltando. Mas quem ouvia e quem tinha que ouvir era só os envolvidos do casamento. Ei, vou dizer, só precisa ouvir corneta, só precisa ouvir o chofar quem é envolvido com o casamento. Outras pessoas não precisam ouvir. Se eu fosse o senhor, eu anotava isso aí, que isso aqui veio fresquinho. Meu Deus! Fala uma coisa, Pedro. Repreende esse sono. Sai de mim, sono. Sai, sono. Deixa para daqui a pouco. Você quer que eu repita desde que parte? Irmão, a trombeta significa o toque do ajuntamento. Para depois a segunda corneta, que representa a descida do céu para a terra. Lá em Números, lá em Deuteronômio, lá em Levítico, fala do ajuntamento. Lá em Josué, fala do ajuntamento. Era tocada uma trombeta e a congregação de Israel se ajuntava. Casamento judaico, ajuntamento. Quem vai se juntar? As criadas da noiva e a noiva. As virgens e a noiva. Só os envolvidos do casamento. A primeira trombeta é o ajuntamento. No caso, a segunda, todo mundo vai escutar. Não. O ajuntamento é a primeira trombeta. Rapto. Nos levando para o dia do casamento. Dia do casamento. Primeira trombeta, dia do casamento. Segunda corneta, segunda trombeta, que é a mesma coisa. Segunda trombeta, a descida do céu. Quem vai escutar somos só nós. Porque nós estamos lá. Aonde estão esses textos? Esses textos estão, nós vamos estudar sobre as trombetas, as duas trombetas, estão no Antigo Testamento, que essas trombetas eram usadas para reunir e para a batalha. Toque para reunir e toque para a batalha. Porque quando Jesus vier, nós não vamos vir brincar aqui na terra, nós vamos vir para a batalha do Armagedon. Nós vamos vir vestido de armadura de guerra, juntamente com Cristo. Ele vai vir com armadura de guerra. Armadura de guerra. Jesus tem a roupa dele já de guerra, já separada no guarda-roupa dele. A roupa dele é a salpicada de sangue, que ele gosta de usar em batalha. E a Bíblia fala isso, não estou inventando. A Bíblia fala que ele vai vir com a mesma veste. Com a veste que ele foi visto pelos querubins, os dois portais celestiais do Éden. Quando eles viram quem é este que vem salpicar de sangue saltando sobre os montes, a veste de guerra, sou eu que sozinho pisei o lagar. Eu que sou vitorioso em batalha, eu pisei sozinho. Vitorioso em batalha, a veste dele de guerra. Quando João vê ele já não está em guerra, ele está em paz, por isso que a veste é branca. Quando ele descer, a Bíblia fala que ele vai descer com a veste salpicada de sangue. Essa veste é a veste de batalha. É a veste que fala assim, ó, do mesmo jeito que eu batalhei naquele dia, eu vou vir com a mesma ira, só que a ira vai ser dobrada. Porque aquele vai ser o grande e terrível dia do Senhor, onde a terra será banhada em sangue. Esse ocorrido vai acontecer quando terminar a tribulação. 7 anos. Aí, nesse exato momento, a igreja que está na tribulação, todo olho verá. Todo olho verá. Até os que o transpassaram, porque eles vão ressuscitar. Aí esse vai ser o arrebatamento. Os que ficaram ao céu junto com a igreja. O arrebatamento. Não, aí vai iniciar o milênio. Depois que finaliza os 7 anos, se inicia o milênio. Como? Os que ficaram, os que foram martirizados, já estão com Cristo. Já desceu com Cristo os martirizados. Já vai ter consumado os 7 anos. Os 7 anos é consumado. Primeira consumação dos 7 anos. Os mártires ali vão ser totalmente consumados. Depois vai vir a Armagedon. Para se iniciar o milênio com Cristo. Iniciar. A prisão de Satanás vai acontecer nesse dia. A prisão do anticristo vai acontecer nesse dia. E depois se inicia o reino milenar conosco e com... O Armagedon inicia quando começa o milênio? Não, ele não inicia. O milênio se inicia... O Armagedon se inicia antes. Ele acontece para iniciar o milênio. Exatamente. A última guerra chama Gog e Magog. A guerra depois do fim do milênio.
chegou dentro de 7 anos. Exatamente. Acabou isso, inicia-se reino milenar, que nós já falamos muito. A última guerra, Gog e Magog, a última guerra, onde o Satanás vai sair, a última batalha, a batalha final. Essa batalha vai durar só um dia. A Bíblia fala, um dia ela vai durar, só um dia. Só porque Deus não precisa de mais, né, para acabar com tudo ali. Eu tenho visto assim, até cristãos assim, que estão no meio político, em volta do Bolsonaro, que está fazendo outros cristãos que eu conheço, usar o termo que eles são terrivelmente cristãos. Quem é terrivelmente cristão? Não, isso está se popularizando assim, entre muitos. Ah, terrivelmente cristão, sim. E eu acho que assim, esse povo que se considera terrivelmente cristão, ele já deve estar lá nesse dia que Jesus vai voltar terrível, né? Porque eu não acho que os cristãos têm. A gente é cristão. Hoje nós estamos na graça, não tem nada de terrível hoje. Terrível vai ser quando não tem graça. Aí quando não tem graça é terrível. Hoje é graça, né? Terrível é para aqueles que estão sem graça, que não gostam nem de falar o contrário. Irmãos, não adianta fugir da escatologia bíblica. A escatologia bíblica ela está se cumprindo aos olhos de todos. Queira as pessoas acreditar, não queira. Está aí. Ela está aí, nítida. Jesus falou que seria nítido os sinais, e os sinais são nítidos. Ele falou da figueira, que era um sinal nítido. Ele falou, olhai para figueira. Sinal nítido. Falou, vocês vão ver. Sinal nítido. Todos vocês vão ver sinais. As guerras, vocês vão ver, vão ouvir. Vocês vão. Sinais nítidos. Esses sinais são nítidos. Os sinais do fim é nítido. É para todo mundo ver. Amém ou não? Então entendeu essa questão do shofar? É tocado um shofar anunciando o casamento. O noivo está vindo. Para quê? Para buscar a noiva. Quem conduz a noiva? As virgens com lamparinas. As virgens somos os ministérios, 5 ministérios. Prudentes, não imprudentes. Que guardam, que se preparam, que estão preparados. É por isso que é algo que perseverar até o fim. Entrará no gozo do meu Senhor, que é as parábolas. Entrará no gozo. Esse gozo que a Bíblia está falando é o dia do casamento, é as bodas. Eu não vou levar portão na cara. Amém ou não? Eu não vou levar a porta na cara, porque eu estou preparado. Se eu não tiver luz, eu não encontro a fechadura. Ah, vocês não pegam nada. Agora é o qual? Tzad? Tzad. A noiva é apanhada para ficar com o noivo. Apanhada. Depois do quê? Depois da trombeta. A noiva é apanhada. Irmão, o noivo vem sem avisar. E a noiva já tem que ficar de veste de casamento, irmão. Pelo amor de Deus. O tempo todo nós temos que estar de vestido. É por isso que você sonhou que você estava de vestido de novo. Nós temos que estar de vestido de novo toda hora, irmão. Porque o casamento pode acontecer agorinha, amanhã, daqui um pouquinho, agorinha. Próximo. Coffee. A noiva e o noivo consumam o casamento na câmara nupcial. A noite de núpcias, tão falada na Bíblia. Apocalipse. A noite nupcial. Que dia que o casamento se consuma? No dia das bodas, do cordeiro. Bodas é festa. Acontece a festa, a mesa que está preparada, a parábola do Senhor que envia as pessoas para convidar. Convida as pessoas para a ceia. É essa aqui, ó. A mesa está posta. Deus pôs uma mesa para os que são e os que são não quiseram. Quem foi para a mesa? Os que não são. Nós não éramos, irmão, agora nós somos. Amém ou não? Pegou todo mundo, né? Eles são apresentados como marido e mulher. Sua virgindade é comprovada pelos lençóis ensanguentados. Eu não me deitei com outro Deus. Eu não me prostrei diante de outra imagem. Eu sou um só com o Senhor. Eu me guardei pura e limpa e imaculada para ti. Amém ou não? Consumação do casamento. Vocês querem que eu fale um negócio brabo, sim ou não?
Brabo? Brabo? Não, não vou falar isso não. Também não vou falar isso não. Não, vou falar não. É sobre casamento, depois vai ter aqui, vai ter o dia do o encontro de casais aqui, violento aqui, que Deus vai preparar aqui para nós, aí vai ser falado. Não, irmão, os solteiros vai poder vir, ué. Para preparar para o casamento, ué. Não sei, irmão, eu não sei se vai precisar, não sei. Não, é namorado E casal? Então vamos fazer o encontro de solteiro também, irmã. Vamos fazer. Existe os encontros de casais. Encontros de casais poderão vir namorados e casados. As células de casais, só casados. E depois vamos fazer de solteiro também? O solteiro? Vou passar o... Vou passar. Próximo, Isaías. Esse não precisa anotar isso aí não, que eu vou passar para vocês. É porque passou muito. Qual que é o... Passou muito, ô Isaías. Eu acho que está faltando uma letra ali então, que eu devo ter esquecido aqui também, ó. Depois do hash. Hã? É, depois do hash. Eu tenho aqui. Olha, mas você olha mais rápido que eu. Só letra aí que eu escrevo aqui. N. Shin. Shin representa qual número? Esse é o fim, né? Por que é o fim? Porque é o dia da comida, é o dia da festa, é o dia da consumação. Teve o casamento e teve a comida. Então tá, mas tem que escrever o que significa esse chiquinho. Vai escrever lá. Canela, fogo, comida está cozinhada. Coma, dente, coma, cozinhada. É. Não entendi nada. Você tá bem, né? Volta lá, aqui ó. Aqui ó. Shin. A comida está cozinhada. A mesa está posta, a comida está feita. Então tá, então Shin depois eu escrevo. Canela, fogo, comida. Exatamente. Debaixo do Shin você vai colocar a canela. Aqui ó, aqui ó. S-H-I-N. E acabou, né? E acabou também com a minha aula também, hã? Tem mais um? Como? Você quer dons, né, irmã? Oi, irmã. Esse é o dia da mesa. É a mesa. Depois da noite de núpcias. O casal amanhece tranquilo. É o banquete. Isso, irmão Fábio. Ei, irmão Fábio é de Deus mesmo. Banquete. Banquete, irmão. É porque depois do banquete, depois da consumação da noite nupcial, eles são coroados. Porque o casamento judeu só é consumado depois da noite de núpcias. Só é consumado depois da noite de núpcias. E aí eles coroam mesmo no casamento judaico, eles colocam uma coroa. Está consumado. Coroa, a consumação acontece com o derramamento de sangue da noiva. Com saber que a noiva é pura. Amém? São coroados como rei e rainha. Quem já ouviu o Pai Nosso em aramaico, que eu já citei aqui, falar como reis e rainhas. Os judeus, eles entendem que eles são reis e rainhas na terra. E a verdade é essa. Agora esse dente é o dente depois do Shin? É a mesma coisa. Eu falei que vocês não precisam escrever isso aqui, que eu vou passar para vocês. Escrever, a gente memoriza. Eles são coroados. É didática, é. Eu sei. E quando lê, você absorve mais ainda o que você escreveu. Irmão, esse é dente de alho. É tempero. Canela. Tempero, os temperos. A comida é temperada, é saborosa. Tem sabor no casamento. A comida é boa, irmã. E essa comida é do céu, hein?
Essa comida é do céu. Volta lá. Volta lá. Pô, depois do dente. Engraçado que a gente pensa que agora que a gente está vivendo, né? Depois que esse dia acontecer que a gente vai viver de verdade. Aí a gente vai viver de verdade. Inicia-se o casamento. Porque agora eu tenho coroa. Agora eu posso descer para a terra e reinar sobre as nações com vara de ferro. Aquele que não quis ser corrigido sobre a graça, será corrigido sobre o ferro. É por isso que eu me submeto à graça. Eu prefiro me submeter à graça do que ao ferro. Não é não, irmão Fábio? É. E é graça, é suave, o fardo é leve. Isso é graça, o fardo é leve, eu faço se eu quiser. Se eu não quiser, só não vou reinar, mas eu escolho. No milênio não tem escolha não, irmã Iva. Ah, não? Como? Pela vara de ferro. Pela vara de ferro. Pode continuar, Tavi? A nova aliança de casamento começa. Coloca aí. Milênio. Milênio. Por que a noiva vai vir irada no dia do Armagedon? Porque agora ela toma as dores do noivo. Com a mesma ira que o noivo vem, a noiva também vem. Eles vêm, ele é só um só. Eles vêm com a mesma ira. O noivo vem daquele jeito, a noiva também vem brava também, irmã. Do mesmo jeito, a igreja marchando. Nossos pelo Senhor, marchando sim. Ó, vamos pra cá. Os anjos é só escolta. Só um pouquinho, irmão. Quantos que são, irmão Fábio? É só aqui nessa igreja que tem isso aqui, irmão. Isso aqui é só aqui. Só o irmão Fábio sabe a quantidade dos anjos. Só ele. Por isso que eu deixo essa parte para ele. Essa parte. Quantos carros que vão vir? Quantos carros? Amém, irmão? Isso é só aqui, irmão. Isso é só aqui que acontece. Acabou? Fim. Glória a Deus. Dá glória a Deus, então. Meu Deus do céu. João capítulo 15, verso 1. Nós falta 15 minutos? 15 minutos. Então, deixa eu apagar aqui. Irmão, eu tenho certeza de uma coisa. Talvez se você ainda não tem, você vai ter. Isso que a gente acabou de ver agora, te dá uns 10 anos de vantagem na leitura bíblica, hein? Te dá 10 anos de vantagem na leitura bíblica. Muito violenta mesmo. Olha aqui. Estão aí? Estão aí? Esse desenho aqui é muito violento. Skate, irmão? Amém? Aprisco. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui é cultura judaica. Eu sou a porta das... O que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Uma cerca. E essa cerca é feita de quê? Espinhos. A cerca do aprisco é feita de espinhos. Pergunta por quê? Quanto mais perto das ovelhas eu ficar, mais longe do pecado eu fico.
Espinho aponta para o que a terra produziu depois que Adão pecou? Espinhos e abrolhos, ok. O que tinha na cabeça de Jesus? Por isso que Jesus destronou o pecado. Ele carregou sobre ele a vitória dele, a coroa. E se eu quiser ir embora? E se o lobo quiser vir me pegar? Só você der conta de passar por cima de Jesus. Amém ou não? Isso aqui é cultura judaica. E quem pôs essa aqui dentro? Deus. Por quê? Porque aqueles que meu Pai me deu, ninguém pode arrebatá-los da minha mão. Ninguém pode arrebatá-los da minha mão. Eu quero saber se tem um pastor na terra melhor que Jesus. Você achou bom, irmão? Você ficou satisfeito que o lobo não dá conta de pegar você? O pai te apresentou para o filho. E quando o pai te apresenta para o filho, o filho não fala assim, não quero não, pai. Não veio tarde, vem na hora certa. Amém ou não? Agora, todo mundo já? As coisas naturais explicam as coisas? Tudo que Jesus explicou no mundo espiritual, primeiro ele deu um exemplo no mundo natural. Entendeu ou não? O que ele falou para Nicodemos? Nicodemos, se tu não nascer de... O que Nicodemos entendeu? Significa cabeção. Por que cabeção? Aí o que Jesus falou para ele? Ô Nicodemos, tu és mestre. Você é mestre em Israel e não sabes destas coisas. Estou te falando de coisa natural. E se eu começar a te falar das espirituais? Você vai travar as 4 rodinhas. Jesus falasse brasileiro, ele ia falar isso para Nicodemos. 15, verso 1. Eu sou a videira, o meu pai é o próximo. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e toda aquela que dá fruto, para que dê. Se você está dando fruto, Deus vai te pegar, vai te limpar, porque Ele quer que você dê mais fruto. Só que presta atenção, você não está caindo na mão de um jardineiro ruim. É o melhor jardineiro de todos. Ele sabe pegar no raminho, ele sabe arrancar as folhinhas, ele sabe pegar direitinho no alicatinho. Amém ou não? Qual que é o interesse do viticultor? Pôr os raminhos aqui, né? Amém ou não? Tem raminho aí? Quantos raminhos tem? Tem raminho aí? Agora, peraí. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Agora, por favor, põe o próximo versículo. Acho que já acabou. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como que eu meço o nível da limpeza da vara? Pelo quanto de palavra que ela conhece. Por que as varas ainda estão sujas? Porque eu canto sobre Jesus. Eu não conheço sobre Jesus. Se a minha intenção é casar com ele, eu tenho que aprender sobre. De 1 a 10. O que nós... Quanto? 2 horas? 2 horas, né? 2 horas. 2 horas são quantos minutos? 120 minutos. 120 minutos vezes 4. 480 vezes 12. Calculador, irmão. Beleza. Rápido, irmão. Cadê a calculadora aí, irmão? Quanto?
5.760 dividido por 24. 240? Está errado. É minutos, viu, irmão? Minutos. De novo. Minutos. 2 horas. 2 horas. Não, vamos fazer 2. 2 vezes 4. 8 vezes 12. 8 vezes 12. 960. Dividido. Ah, por isso que a conta deu errada. 96 dividido por 24. É. Vou colocar bem grande. De 365 dias, nós estudamos 4 dias. E a gente quer alcançar um nível de maturidade de limpeza com 4 dias no ano. Quer fazer outra conta? Vamos falar da pregação. Coloca aí, 40 minutos. Vezes 2. 40 minutos, ponto 40. Vezes 2. Vezes 4. Vezes 12. Dividido por 24. Quanto? Isso aqui, nos nossos cultos, é o que nós ouvimos de palavra. Durante 1 ano. Por que a igreja está atrasada? 1,6. 1 dia e meio. Quando dá 40 minutos de palavra. Sendo que, às vezes, palavra de culto, entenda o que eu estou dizendo, não é ensino. Vamos somar 1,6 mais 4, dá 5,6. Parabéns para a igreja brasileira. Igual essa margem aqui, eu não estou falando só de nós, não. Eu estou falando a nível mundial. De quê? Eu estou mostrando aqui. Estou mostrando aqui. Isso aqui é o tempo aqui. Por quê? A maioria das pessoas se baseiam nesses dias para ler Bíblia. A 98% das pessoas não tem medo de errar quando eu falo isso. Só vem ler Bíblia nos dias dos cultos e no dia do estudo. Eu não tenho medo de errar. 98% das pessoas. E aí você está comendo 5,6 dias no ano, se é que você veio em todos os cultos que eu disse. E aí a gente quer alcançar a maturidade cristã, nós queremos dar fruto com a miséria de 5,6 dias no ano. Acha ruim quem achar, isso aqui é o número. 4,33? Está errada a conta? Ah, tem alguns meses que dá 5. Mas se fosse 10 dias, é uma vergonha. Por que nós não crescemos na medida que deveríamos crescer? É isso aqui. Devemos ter a obrigação de ler Bíblia em casa, estudar em casa? Lógico. Lógico. Vou depender só da quarta-feira. Quero dar fruto. Não, como é que você vai dar fruto? 5,6 dias no ano. Amém? Eu vou parar com a pergunta. Eu encerrei. Oi, irmão.